Então, vamos falar um pouquinho da anatomia relacionada, então, à nossa cirurgia, que a gente chama, então, de anatomia cirúrgica. Eu trago aí um desenho, um esquema de um testículo, né? Então, aqui a gente tem o testículo com os seus vasos. Lembrando que nós temos, então, junto, bem grudadinho ao testículo, nós temos o epidídimo, né? Que é essa região, que ele tem cabeça, corpo e cauda do epidídimo. E ele vai seguir como ducto deferente. Então, aqui, ó, nós temos o ducto deferente. Nós temos também outras estruturas importantes que eu quero chamar a atenção, que é a vascularização. A vascularização, nós temos, obviamente, a artéria e veia testicular chegando e saindo do testículo. Outra estrutura que eu quero chamar a atenção aqui nessa figura é para o mesórquio, que é uma membraninha muito fininha que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês na peça. Nós temos também uma artéria que corre junto com o ducto deferente. Nós temos aqui, olha, o ligamento próprio do testículo que está ligando a cauda do epidídimo ao testículo. E nós temos um outro ligamento importante que eu vou mostrar que a gente faz durante a cirurgia. Nós vamos fazer a liberação, que é o ligamento da cauda do epidídimo que está aqui, olha, nessa região, certo? Então, são pontos importantes para a gente entender a nossa técnica cirúrgica. Ainda dentro da anatomia, eu quero relembrá-los, porque é importante quando nós vamos falar sobre técnica aberta e técnica fechada, que o testículo está recoberto por algumas túnicas, por algumas membranas. Nós temos, então, a túnica albugínea, é a túnica que fica bem grudadinha no testículo. Ela é fibrosa, ela é densa e ela é meio esbranquiçada. E ela fica muito, muito junta ao testículo. Depois nós temos a túnica vaginal, que nós temos aqui, olha. Essa aqui é a túnica vaginal. A túnica vaginal, ela é dividida em dois. Nós temos a túnica vaginal parietal e a túnica vaginal visceral. A visceral quer dizer aquela que fica bem grudadinho com a víscera, que nada mais é do que uma projeção do peritônio quando o testículo sai do abdômen, onde ele desenvolve durante a gestação, para a região do escroto. Nós temos também o músculo cremaster, não podemos esquecer dele aqui, olha. Então, o músculo cremaster, ele é um músculo que ele é importante para o controle da temperatura do testículo. O testículo, obviamente, que está no escroto, ele está numa temperatura menor do que a temperatura corporal. Mas algumas vezes é necessário que essa temperatura, às vezes pode estar muito baixa, é necessário trazer o testículo para mais próximo do corpo e o músculo cremaster, junto com o plexo pampiniforme e com a túnica dartos, fazem esse papel de trazer o testículo mais próximo do corpo e fazer esse controle da temperatura desse órgão. Então, túnica albugínea, túnica vaginal, músculo cremaster. Nós temos também a fáscia espermática, que está aqui, ó. Esse aqui é a fáscia espermática, que também é dividido em externa e interna. E, por último, a túnica dartos. A túnica dartos, ela está aqui, ó, bem juntinho da pele do escroto. Então, isso é importante você saber, porque quando eu falar de técnica aberta e técnica fechada, o que diferencia essas duas técnicas é a abertura ou não da túnica vaginal, que é essa túnica que está envolvendo o testículo, certo? Aqui eu quero também chamar a atenção para os vasos. Nós temos aqui, olha, vasos, obviamente, artéria e veia chegando e saindo do testículo, e junto nós temos também inervação chegando e saindo do testículo. A próxima figura mostra como que ocorre, né, ou por onde ocorre o descenso testicular. Lembrando que o testículo ele se desenvolve dentro do abdômen do paciente durante o seu desenvolvimento na gestação, e ele vai sair de dentro do abdômen para dentro do escroto através do anel inguinal, que é essa região aqui que eu estou circulando. Então, quando ele sai, ele obviamente leva o peritônio, que aí passa a ser chamado de túnica vaginal.
E quero chamar a atenção dos vasos, né? Quando nós falamos da orquiectomia, é importante, a parte mais importante é a ligadura dos vasos. Então, só para demonstrar para vocês aqui, olha, essa estrutura que vocês precisam saber que nós temos uma artéria testicular que chega no testículo e ela chega meio enovelada ou fazendo algumas curvas, como nessa figura anterior. Percebam que ela está fazendo, né, algumas curvaturas. Então, essa é a artéria testicular. E ao redor dessa artéria testicular, nós temos a veia testicular, que ela se desenvolve ou ela é colocada ao redor dessa artéria, formando como se fosse uma rede ao redor da artéria. Está vendo colocada em azul? Em vermelho, nessa figura, seria a artéria, e em azul seria toda essa rede formada pela veia testicular. Isso é importante, essa conformação em rede da veia chama-se plexo pampiniforme. Então, o plexo pampiniforme que está ao redor da artéria testicular é importante para a regulação da temperatura do sangue arterial que chega no testículo. Então, é importante saber que o plexo pampiniforme, que é a veia, junto com a artéria testicular, junto com os nervos e junto com o ducto deferente, forma-se o cordão espermático. Então, quando eu falar aqui, olha, vamos fazer a ligadura no cordão espermático, tem que ficar implícito que essas estruturas estão dentro do cordão espermático. Então, agora uma figura para a gente realmente visualizar num animal vivo quais seriam essas estruturas. Então, aqui em 1 seria o testículo, 2 seria esse arranjo do plexo pampiniforme, que seria a veia, junto com a artéria testicular. Aqui nós temos o epidídimo, que ele sai formando, então, aqui, olha, o ducto deferente, que seria o número 4. Então, o número 2 é o epidídimo, que tem cabeça, corpo e cauda. Número 4 forma, então, o ducto deferente. E o número 5 é a túnica vaginal, que nesse caso ela foi aberta. Então, nós conseguimos visualizar tudo. A túnica vaginal, olha, ela está aqui embaixo, no número 5. E aí ela foi aberta, por isso que nós conseguimos visualizar. E essa membrana fininha aqui, olha, ela é chamada de mesórquio, ok? Então, ainda dentro da anatomia, eu trago diferenças entre cães e gatos, que são importantes para você entender por que em cão nós podemos fazer um tipo de técnica e em gato nós fazemos outro tipo de técnica. Então, só para chamar a atenção, que o testículo no cachorro, ele está localizado na região inguinal e há uma distância, há um espaço entre o pênis, o prepúcio e o testículo. Então, é por isso que nessa espécie nós conseguimos fazer 2 tipos de técnica. Nós conseguimos fazer a técnica escrotal e conseguimos fazer a técnica pré-escrotal, que seria mais ou menos realizada, deixa eu mostrar aqui para vocês, nessa região aqui, olha, seria a técnica pré-escrotal. Já no gato, o testículo não está localizado na região inguinal. O testículo está localizado na região perineal, ou seja, muito próximo ao ânus. Assim também como o testículo, assim também como o pênis. E eles são muito próximos, o testículo e o pênis do gato. Então, não há como você ter um espaço entre os dois para realizar a técnica pré-escrotal. Então, a pré-escrotal só é realizada em cães. Agora, vamos começar a falar realmente da técnica, vamos falar do posicionamento do nosso paciente na mesa. Tem variação no posicionamento quando a gente leva em conta a espécie. Então, quando nós posicionamos o cão, nós posicionamos ele em decúbito dorsal, os membros presos, os membros torácicos presos próximo à cabeça e os pélvicos você traciona para baixo, como está demonstrado nessa figura aí abaixo. Agora, quando é o gato você também coloca ele em decúbito dorsal e você vai pegar os membros pélvicos e vai tracioná-lo para cranialmente, em direção à cabeça, como está sendo feita na figura, porque assim você consegue expor melhor o testículo.
Se você pegasse um gato e posicionasse ele da mesma forma que um cachorro, você não teria acesso ao testículo, já que ele está na região perineal. Então, tracione cranialmente os membros pélvicos do gato ao posicioná-lo na mesa. Agora vamos falar da técnica cirúrgica em si. Quando eu falar da técnica cirúrgica, primeiro eu vou falar das possibilidades de acesso. Aqui eu trago duas possibilidades. Então, lembra que eu falei que o cachorro ele tem essa característica de ter o pênis longe do testículo? Então, no cachorro nós temos duas opções de acesso para fazer a orquiectomia. Uma delas e a mais utilizada, é o acesso pré-escrotal, que é esse acesso aqui, olha. Você faz uma incisão única, cranial ao testículo, ou seja, entre o pênis, entre o prepúcio, a abertura do prepúcio e o testículo, você faz uma incisão única e através dessa incisão única você retira os dois testículos. É a mais usual, é a mais indicada. E quando eu opto por fazer essa técnica, depois que eu faço a orquiectomia, eu faço a sutura da pele. Então, aqui, ó, eu venho aqui e faço a sutura. Nós vamos discutir um pouquinho mais para frente de que fio usar ou que padrão você utiliza, tá? Então, essa é a técnica mais utilizada. Mas no cachorro, você também pode usar a técnica escrotal, o acesso escrotal, quando você faz incisão no escroto. Então, nós temos aqui a opção, não sei se vocês conseguem perceber aí que eu coloquei dois traços. Vou chamar a atenção aqui, ó. Um traço aqui e outro traço aqui, só para indicar uma opção de acesso. Você faria duas incisões, uma em cada escroto, paralela à RAF mediana. E por cada incisão, você tiraria um testículo por vez. Certo? Quer assistir mais conteúdo como esse? Se inscreva no nosso canal.